Acho que Beleza. cabe, acho que merece. Legal. Então, vou lá de novo, tá? Agora gravando, né, Carlos? Então, é uma poesia do Renan Wangler, do Favela em Mim, Poeta Armado, tá? A partir de uma ilustração, que é essa aqui que está na minha frente. Enfim, tá lá. Eis um poeta armado de poesia bélica diante dessa sociedade histérica e ignorante, banalizando a tragédia diária de vielas e guetos, nesse genocídio constante. Pensante, o poeta observa, destravando as ideias, portando seu fuzil poético, carregado de pentes e mais pentes de puro poder literal. Não há polícia, milícia ou facção que bata a poética criação, debatendo e construindo ideias e intensa valorização cultural, pois não há ameaça maior aos padrões estabelecidos e preconceitos dogmáticos do que um preto poeta armado, de conhecimento. E aí eu acho essa uma poesia incrível, né, de muita potência, né? Esse livro é todo emocionante, né, o Favela em Mim. São autores de várias partes de favelas, comunidades, periferias, não só do Rio de Janeiro, mas de parte do Sudeste, principalmente São Paulo também, que é onde eles dialogam. E aí, para encerrar essa primeira participação, a Denise, quando leu o Jongo, né, o livro da Sônia Rosa, que é uma parceira, inclusive, da Luísa, que está aqui nos assistindo agora, né? Ela está aí quietinha, está apagada, mas ela é uma professora da rede que trabalha com a Sônia Rosa e que, inclusive, já levou a Sônia Rosa à escola dela, né? Lá em Cosmos. A gente é muito parceira, a Sônia Rosa é uma parceira dela, e é um prazer, né? Assim, ler alguém trazer a Sônia Rosa para nós. E aí, dialogando com esse texto, eu me lembrei de um texto que eu escrevi agora, durante a pandemia autoral. O Emerson acompanha muito esse meu processo também, né, Emerson? E aí, quando a gente teve essa primeira reabertura agora, né, que a gente pôde se reaproximar, eu me inscrevi na oficina de caixa do Império Serrano. E aí eu penso que os mediadores da oficina, que são, na verdade, diretores de alas, né, de naipes da bateria, eles também são poetas, né? Então, eu fui muito mais pelo encantamento do que significa aquilo, do que propriamente participar da bateria. Tá? Eu queria sentir aquilo ali. E aí, o diretor do meu naipe, que era o Caixa, ele fazia movimentos que, para mim, era de um menino, né, cheio de saberes e conhecimentos, envolvido com o samba, né? Que a gente sabe aí toda a sua história de perseguição até chegar ao reconhecimento de patrimônio que ele é hoje. E aí eu fiz uma poesia que se chama O Menino que Brinca com o Samba no Ar, para esse meu diretor de caixa. Ele, leve, pequenininho, menino, poucas palavras, olhos apertadinhos e pretos cor da noite, sorriso fácil, ouvidos atentos, braços leves feito plumas, como um dente de leão a flutuar. Ele é cria de bambas. Generoso com os sons que conversam com ele, inventa música, constrói passos e marcações, paradinhas. De um lado ao outro da roda, ele mais parece um beija-flor. Fica ali, naquele bailado constante com o vento. Parece parado, mas só parece, porque faz movimentos contínuos do bater das asas. E assim, ele conversa com os repiques, as terceiras, as caixas que nada lembram a guerra. Encanta cuícas, chocalhos e agogôs. Com o tum-tum-tum do seu coração, ali, em meio àquela roda, aprendeu a encantar com os pratos e as caixinhas de fósforo. Tradição. Será de Xangô ou Ogum? Será de Inhaçã ou Oxum? Os sons, os ritmos, os tempos sincopados dos tambores. Ele é um mestre em anunciação. Mãos de maestros e pés descalços dos campinhos de várzeas. Movimentos que lembram as de bicas das pipas, os dribles de uma partida de futebol, os lançamentos certeiros das bolinhas de gude dos moleques lá da rua. Ele, brincando com o ar,
suspendendo o corpo em curtos saltos, como todos aqueles que sentem a arte, que vibram com aquele momento mágico onde corpos, instrumentos e sons se tornam uma coisa só. Ele, menino das ruas, comprometido com os códigos e gestos dos dedos que os velhos mestres ensinaram. Ele, menino criança, com o sorriso do garoto, é o orgulho do reizinho de 47. Silas de Oliveira, Aniceto, Roberto Ribeiro, Aloísio Machado, Dona Ivone Lara. Quanta história! A sua escola tem muito peso. Ele aprendeu com os grandes. Pensa o samba, marca os toques, dança, gira, gira muito, várias vezes. Vai e volta. Escuta as falhas, observa os ruídos, aconselha e transforma a roda em sonho. Sonha, menino, sonha comigo, sonha a nossa liberdade, sonha o sonho dos apaixonados pelo carnaval. O samba jamais morrerá. Com a camisa da verde e branco de Madureira, ele segue confirmando aquilo que a velha canção já dizia: todo menino é um rei. É isso. Obrigada, gente, pela escuta. Nossa, obrigado você sempre, mais uma vez, Dani, pelos textos, pelas colocações, pelas pontes, né? Eu acho que o grande barato assim da vida, nós aqui, por exemplo, né, a traçarmos essas pontes maravilhosas, né? Muito bom, muito obrigado, muito bom, muito bonito. Gente, microfone aberto. Quem quer ler alguma coisa, falar alguma coisa? Falar depois da Dani é muito difícil, gente. Quem que vai ter essa coragem? Eu não tenho, não. Acho que a Suzana já se colocou aí. O texto da Dani me puxou aqui para a fala, porque me lembrei do que hoje de manhã acordei com o pensamento nas quintas poéticas, que eu sempre quis participar e nunca tive oportunidade. Uma coisa, outra, nunca conseguia. Aí hoje, quando eu acordei, me veio um poema e eu queria ler para vocês, baseado nessa temática de hoje, né? Então é isso. Oi. Suzana, te interrompendo, mas eu queria te pedir que, antes que você fizesse a sua leitura, que você falasse brevemente sobre quem é você e, principalmente, onde e como nós nos conhecemos. Eu sei que é uma longa história, né? São muitas coisas, mas tenta abreviar para falar para os amigos e amigas aqui em que momento que nós interagimos, como interagimos, como é que foi conosco. Então, nosso conhecimento é muito antigo, né? Eu acho que é de outras vidas. Mas, falando dessa aqui de agora, a gente se conheceu nessa vida no Centro de Pesquisa da Petrobras. E lá a gente tinha um grupo, que era o grupo de arte. E a gente se reunia algumas vezes ao ano para fazer um festival, que era um festival de arte, onde a gente tinha todas as artes: desenho, pintura, teatro, poesia. E era um evento que a gente produzia e sempre na hora do almoço, durante a 1 hora do almoço. Então, esse grupo era um grupo que se identificou pela arte, né? Nós nos unimos pela arte. E daí, vamos dizer, enraizou-se, né, uma grande amizade entre todos nós. E que, graças a Deus, perdura até hoje, né? Agora, de minha parte, assim,
que eu sou, né? Eu sou amiga dessas pessoas maravilhosas e eu sou engenheira, mas sou artista plástica também e contaminada, essa contaminação boa da poesia que eles já faziam no grupo. Mais recentemente, eu comecei a escrever alguma coisa também. Então, quer dizer, essa coisa de escrever poema, para mim, é muito nova, é muito recente, né? Mas, de qualquer forma, é algo que surge a partir também de uma reunião que nós começamos a fazer a partir da pandemia, aos sábados, às 18 horas, nós nos reunimos para conversar, para nos colocarmos, para nos vermos, né? E aí, numa dessas, houve uma proposta da gente fazer poema e tal, e daí começou essa coisa. Mas é muito raro acontecer isso comigo. De qualquer forma, é isso. Eu tenho o maior carinho de estar hoje aqui, ter conseguido, finalmente, depois de 8 anos, né, ter conseguido participar de uma Quintas Poéticas. Há muito tempo eu quero participar e nunca podia, porque era justamente às quintas-feiras que eu tinha que estar no avião voltando para o Rio, quando eu estava fazendo doutorado lá na Unicamp. Lembra? Pois é. Então é isso. Agora, tá bom? Tá ótimo, minha querida. Tá ótimo. Muito obrigado pelo relato. Então agora eu vou fazer a leitura, tá bom? Vou pegar aqui, peraí. O poema se chama Memórias Eternas Internas. Vamos lá. Não existe razão visível. A pele é branca. Privilégio? Será? De que falamos? Sim, memórias. Aquelas da carne, que nascida negra outrora, que sofrida negra agora, guarda a memória da cor. Sim, vida, natureza. Sim, os mesmos gentes, as mesmas gentes, mesma eterna lembrança, pontilhada, marcada a ferro e fogo, qual gado açoitada. Memória entranhada na alma, que se acende qual chicotada. Transborda a injustiça, anseia olhares, ações, afirmações. Amor? Sim. Essência. Deseducados no preconceito, baseados em diferenças, em discursos vazios, com nenhuma inteligência e sem ciência, sabida, espontânea ou pesquisada, sim, gente negra subjugada, existência usurpada. Chega, já deu, não cabe mais. Lugar de fala? Não parece, não aparece. Mas como ignorar? Grita! Por esta que um dia fui e que mora em mim desde então, reverencio esta data, por minha irmã, meu irmão, por mim então. Muito bom, Suzana. Muito bom. Muito bom e muito interessante você se colocar no seu próprio lugar de fala, né? Para falar do que fala. Isso é muito bom mesmo, assim, de alguém que se conhece, que se reconhece
Alguém quer comentar sobre isso? Alguém quer fazer um comentário sobre o que foi lido? Achei bem interessante assim essa. Mas muito bom, Suzana. Muito obrigado, minha querida, tua presença aqui, tua participação. Já chegou chegando. É isso. Muito bom. Muito obrigado. E aí eu já passo a palavra, já deixo o microfone aberto para uma outra participação, para uma outra leitura. Para a gente... Isso, Atos. Já pega daí. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Tá. Já que a Dani trouxe um autoral, eu criei coragem para trazer também. A Suzana também trouxe um autoral, né? Eu tinha separado 2. Se der tempo, eu falo tudo, que eu também não quero ficar com o microfone só para mim. Mas eu há muito tempo já assim que eu escrevo, eu tenho a pretensão assim de algum dia publicar esse romance. Só que eu sou um escritor muito indisciplinado, sabe? Eu fico naquela mania de ficar voltando e fazendo retoques, e aí aquela coisa nunca fica pronta do jeito que eu gostaria. E aí eu me apaixonei por literatura, e por muito tempo assim, tipo, o livro foi uma forma de escapismo, assim. A vida não estava boa, vou ler para pelo menos eu me distraio, sabe? Vamos fugir para lá. E aí vamos fugir para um mundo que não é esse daqui, que esse aqui está muito zoado. Então eu sempre tive muito interesse por alta fantasia, né? Por esses mundos que não existem e tal. E aí quando eu resolvi escrever a minha própria história, me falaram, olha, você tem que escrever algo que ninguém escreveu ainda. E aí num dado momento eu falei assim, pô, todas as histórias de alta fantasia que eu conheço são muito baseadas em mitologias europeias e tal. Vou começar a me basear em mitologias africanas ou no que a gente tem de brasileiro, né? E aí, enfim, um dos protagonistas assim dessa história que eu escrevo é um homem negro com vitiligo, né? E aí eu coloco a ideia do vitiligo como sendo uma coisa meio que sagrada. Então, eu digo que ele tem vitiligo dizendo que ele é o homem de brancas pétalas, porque o vitiligo é chamado dentro dessa mitologia como o lírio branco. Ele é uma espécie de marcador de um destino, sabe? E aí eu vou ler só um trechinho desse primeiro capítulo, porque né, não vou ler o capítulo inteiro. E aí vocês me dizem, assim, é ele acordando e olhando para o nascer do sol antes da ação propriamente começar, né? Eu não vou adentrar muito no conflito, mas vamos lá. Oranian de Aziza, o homem de brancas pétalas, soberano da Gáuria, dono do sol e da cátedra, chefe dos chefes e milagre dos ermos, desperta sobre sua cama de plumas. O cansaço ainda pesa, então recusa-se a descerrar as pálpebras. Um sabor amargo contamina sua boca e ele percebe a arreganhada aos ares secos e frios da serra. Está com sede. Fecha os grossos lábios e, com um breve suspiro, torna a respirar através das largas narinas. O sonho animou sua carne, repara. Gira sobre si mesmo entre os lençóis e força a cintura contra o colchão. Enfim, apresenta suas pupilas às luzes do mundo. É cedo demais para que a hora chame dia, mas já muito tarde para que seja noite. Madrugada ocupa o palco celeste, e sobre a pele negra desta divina senhora escorre um suor enervado, que umedece a terra conforme dança. Cada gota que de seus poros emana cintila um brilho prata acima das nuvens. Pesadas tranças oscilam ao redor de seu corpo. No giro dos movimentos, elas arrastam as marés etéreas pelo espaço entre as estrelas. São estas que encantam a cantiga de tempo. Uma a uma, constelação a constelação, todas têm seu momento, seu verso, sua vez. O refrão reverbera uníssono pelo céu. É uma roda. Cada planeta é um atabaque e cada cometa é um agogô. Há rodas dentro da roda. O sorriso da deusa moça madrugada ilumina o mundo dos que respiram. Suas coxas começam a arder exaustas. Ela estende a deliciosa tortura da dança tanto quanto pode até que, no oeste, atrás dos retalhos de nuvens anti-chorosas e agora dispersas,
O pandeiro de prata começa a cessar seu repique lunático. Madrugada entende que deve descansar e suspira mansa brisa sobre a terra. Está agraciada pela cantiga e agradecida de todos os que cantaram em seu céu. Sob cortinas vermelhas, do outro lado do palco celeste, no oriente longínquo, uma nova música será ostentada, com outra forma e força, uma canção despida da liberdade que a noite dá. O bardo de ouro ergue-se no horizonte com suas madeixas de fogo. Ele anima o pueril fervor da loura aurora. Por um instante, as duas deusas dançarinas compartilham o mesmo espaço. Na encruzilhada de seus tão distintos ritmos, madrugada e aurora encontram-se. Elas trocam cores e beijos, brilhos e tons, derramam orvalho sobre as copas das árvores e despedem-se após o gozo. No mundo dos que estão fadados à morte, os seres despertam sob as cores do início da manhã. Solitário em silêncio, Oranian deixa o leito e caminha em direção às janelas. Deseja sentir um pouco a liberdade dos ares serranos. Eles arrepiam sua pele negra marcada de brancos sinais, de costas para as velas apagadas e de peito para um mundo cada vez mais ensolarado. O chefe dos chefes contempla o sinestésico espetáculo de tempo no teatro cósmico. Só ele vê o que é e como é. Só ele sabe as verdades do mundo. É esse trechinho aí. E a ideia, né, do nome do personagem, Oranian, é que, por exemplo, na mitologia iorubá, Oranian é o pai de Xangô, né? E tem o mito de que metade do corpo dele seria branco e metade do corpo seria negro, porque a mãe dele teria se deitado com dois homens, um Odudua, que era um homem albino, e com Ogum, que era um homem negro. Então ele nasce sendo filho dos dois, sabe? E aí quando eu bati o olho nesse mito a primeira vez, assim, falei, caraca, é isso, assim, vou usar isso de alguma forma dentro dessa história. E aí, enfim, um dia eu publico. Tem que terminar de escrever primeiro. Muito legal, Atos. Muito legal mesmo, assim. E legal a tua explicação, né? Porque eu acho que só a explicação em si já é um outro processo, né, dentro da literatura, né? Aquela coisa da gente vai dando caminhos, né? Vai dando outras possibilidades, as interpretações, né? O que te levou, o que te motivou, né, a escrever sobre isso. Isso é muito legal, assim, essa troca. Parabéns, muito obrigado aí pela tua sempre preciosa colaboração aí conosco já esse tempinho. Eu vou ler, posso ler só mais uma coisinha? Claro, claro. Aí um pouco mais assim dentro dessa temática desse mês de consciência negra, né? Eu queria ler um trecho da introdução do livro do Fanon, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas. Depois eu vou compartilhar o PDF lá no nosso grupo do WhatsApp, porque, enfim, eu vou ler e aí depois eu passo assim mais uma interpretaçãozinha. E o Fanon, ele escreve de forma muito poética, né? Então, eu acho que cabe. Ele escreve assim: a explosão não vai acontecer hoje. Ainda é muito cedo. Ou tarde demais. Não venho armado de verdades decisivas. Minha consciência não é dotada de fulgurâncias essenciais. Entretanto, com toda serenidade, penso que é bom que certas coisas sejam ditas. Essas coisas, vou dizê-las, não gritá-las, pois há muito tempo que o grito não faz mais parte da minha vida. Faz tanto tempo. Por que escrever esta obra? Ninguém a solicitou, e muito menos aqueles a quem ela se destina. E então? Então, calmamente, respondo que há imbecis demais neste mundo, e já que o digo, vou tentar prová-lo, em direção a um novo humanismo. A compreensão dos homens. Nossos irmãos de cor, creio em ti, homem, o preconceito de raça, compreender e amar. De todos os lados, sou assediado por dezenas e centenas de páginas que tentam impor-se a mim. Entretanto, uma só linha seria suficiente. Uma única resposta dá e o problema do negro seria destituído de sua importância. Que quer o homem? Que quer o homem negro?
Mesmo expondo meu ressentimento de meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. Há uma zona de não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa essencialmente despojada, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer. A maioria dos negros não desfruta do benefício de realizar essa descida aos verdadeiros infernos. O homem não é apenas possibilidade de recomeço, de negação. Se é verdade que a consciência é atividade transcendental, devemos saber também que essa transcendência é assolada pelo problema do amor e da compreensão. O homem é um sim vibrando com as harmonias cósmicas, desenraizado, disperso, confuso, condenado a ver se dissolverem umas após as outras as verdades que elaborou, é obrigado a deixar de projetar no mundo uma antinomia que lhe é inerente. O negro é um homem negro. Isto quer dizer que, devido a uma série de aberrações afetivas, ele se estabeleceu no seio de um universo de onde será preciso retirá-lo. O problema é muito importante. Pretendemos, nada mais nada menos, liberar o homem de cor de si próprio. Avançaremos lentamente, pois existem dois campos, o branco e o negro. Tenazmente, questionaremos as duas metafísicas e veremos que elas são frequentemente muito destrutivas. Não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes, dos antigos missionários. Para nós, aquele que adora o preto é tão doente quanto aquele que o execra. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco. Em termos absolutos, o negro não é mais amável que o tcheco. Na verdade, trata-se de deixar o homem livre. O Fanon é um autor que eu considero muito pesado. A primeira vez que eu li o livro dele, eu fiquei com um nó no estômago várias vezes. E eu trouxe isso porque muitas vezes essa questão da consciência negra, eu sinto que a gente fica muito atolado num debate sobre igualdade racial, como se isso fosse o suficiente, né? Então, quando o Fanon fala de um novo humanismo, é porque quando os europeus inventaram o que era humano, eles disseram que todo aquele que não era europeu era outra coisa. E se não é humano, você pode fazer com ele o que você quiser, né? Então, isso é muito importante porque às vezes a gente vê certas leituras que dizem que o negro sempre foi negro e o branco sempre foi branco. E historicamente, o Fanon trabalha isso, tanto o negro quanto o branco são invenções capitalistas, são invenções do século XVI, são invenções criadas para justificar um sistema de exploração, né? E o que ele está dizendo é que se a gente voltasse 10 mil anos atrás, talvez ser negro ou ser branco fosse uma característica tão relevante quanto ter o olho castanho ou ter o olho preto, ou ter 1,70 m ou ter 1,50 m, sabe? É só mais uma característica, né? Só que nós construímos um mundo onde essa diferença, que é simplesmente uma diferença de fenótipo, né? É só isso, assim. É só o tom de pele e alguns traços, onde isso determina toda a ordem de como o mundo se organiza, de como a economia se organiza e tudo mais. Então, quando ele fala de criar um novo humano, e é por isso que ele fala, isso não é para hoje, isso não é para ontem, isso não é para amanhã. Ele está falando de a gente criar um novo humanismo, criar uma nova humanidade onde ser negro ou ser branco não seja aquilo que define o que você é no mundo. Isso seja apenas mais uma característica, né? Isso não é um discurso Morgan Freeman, viu, gente? É a consciência humana, porque a gente sabe que, na realidade, no mundo que a gente vive hoje em dia, isso tem um peso muito concreto, de vida e morte, né? Então, assim, mas que não basta só a gente lutar por uma igualdade racial, né? Como um horizonte, assim, mas que a gente lutar para que a gente crie uma nova humanidade, onde esse tipo de diferença não defina quem nós somos no mundo, né? Enfim, é isso. Depois eu vou jogar um vídeo lá no nosso grupo também que explica muito melhor do que eu o que eu tentei resumir aqui. E é isso. Atos, obrigado pela tua leitura e, de certa forma, eu ia falar aula, mas mantenho a palavra pela tua aula, porque a gente está sempre aprendendo
E acho que aprender a partir de Fanon é um aprendizado muito necessário, assim, muito necessário. E, inclusive, é importante, né, que a gente realmente discuta essas questões todas, né, que fala da nossa negritude, do nosso autoconhecimento, do nosso reconhecimento, né? É importantíssimo. Obrigado, viu? A gente tem mais alguns minutos também, igual ao primeiro bloco, e aí a gente parte já para o terceiro e último bloco, viu, gente? Então, temos ainda algumas pessoas que não leram, não falaram. Então, essa sala vai cair daqui a pouco. Eu vou pedir que vocês retornem para o mesmo link, tá? Aguardem alguns minutos, que o Carlos precisa de um tempo para fazer aí os breguetes aí com essa gravação que está sendo feita. Estamos gravando, tá? E aí a gente entra depois dos 5 minutos. Pode ser? Não nos abandonem, vamos juntos até o final. Quero ver aí, quero ouvir. Sei que tem muita coisa boa aí para vir ainda, tá bom? Então, acho que a gente pode até sair, né, Carlos? E aí já entra logo na próxima sala. Aí a gente aguarda o Carlos, viu, gente? Uns 5 minutinhos. Não é isso, Carlos? Pode ser 5 minutos? Acho que dá tempo, né? Minha ordem está muito boa hoje. 5. Tá. Mas a gente vai te dar 5 minutos, então, viu? Vamos sair agora. E aí, 5 minutos, entramos na próxima e última sala.